Olá, aluno e aluna. Nós vamos fazer aqui um exemplo do costo-neto e simbalista, página 103, questão 15. O industrial tem duas alternativas para a venda do seu produto, que é fornecida em lotes de 500 peças cada. O comprador A ele paga R$ 8,00 por peça, sem testar o lote. Não existe nenhum tipo de verificação. O comprador B ele compra em três condições. Primeira condição, ele vai tirar 10 peças, se todas perfeitas, pagará R$ 10,00. Na segunda opção, ele tira 10, 9 perfeitas, pagará R$ 8,00. E se ele comprar na terceira condição, aí ele retira 10, e se ele encontrar 8 ou menos peças perfeitas, ele pagará R$ 5,00. Então, você tem um lote para vender de 500 peças. Então, você prefere para A ou para B. Então, esse tipo de coisa é muito comum na indústria, tá? Então, o que eu tenho aqui fixo é esse 10, tá? O que eu preciso é saber os riscos que eu corro aqui, tá? Em B1, B2 e B3, porque isso aqui tudo é o meu espaço amostral dentro do campo de B, tá? Para eu poder comparar com o A, porque eu não sei realmente o que vai acontecer. O que eu faço? Então, vou calcular essas probabilidades aqui baseado numa distribuição binomial. Por quê? Porque no final ele diz, o industrial sabe que 10% da sua produção é defeituosa. Ou seja, esse valor aqui não vai mudar. Ele não vai retirar uma peça lá da sua produção de 500 peças. Isso vai afetar o tipo de produção que ele faz. Ele não vai afetar os 10%, não vai afetar as estruturas probabilísticas. Então, considerando os riscos, qual é o melhor negócio? Isso aqui é uma questão clássica sobre a questão da média, tá? E a gente vai considerar os valores e as probabilidades desses valores aqui. Vamos calcular. Então, eu começo escrevendo que a probabilidade em relação a B1, ou seja, B1 é que ele encontre 0 peça defeituosa. Então, eu poderia escrever aqui, defeito ser igual a 10. Então, fica assim, combinação de 10 objetos retirados, 0 objeto vem com defeito, a probabilidade de um objeto com defeito é 0,1, que é 10%, elevado a 0. E a probabilidade de um objeto sem defeito é 0,9, elevado a 10. A probabilidade, na segunda condição aí, de B2 é que venha um defeito, e se ele quer saber a probabilidade que venha um defeito, então eu tenho 0,1 elevado a 1 e 0,9 elevado a 9. A probabilidade de você ter mais de 2 defeitos, na verdade seria isso aqui, de mais de 2 defeitos, isso aqui eu tenho que recorrer ao complementar, então o complementar disso aqui é 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 2. Nesse caso aqui, como x vai ser menor do que 2, eu posso pegar defeitos igual a 0 e defeitos igual a 1. A gente pode utilizar aqui o símbolo D, tá? Não tem problema, porque a gente fica acostumado a usar o símbolo x. Então, nesse caso aqui, é só dar os descontos das probabilidades que eu vou calcular aqui. Essa probabilidade dá 34,87%, essa outra dá 0,38420. Se você quiser usar, pode usar 6 casas decimais, é melhor para aproximar. E quando você soma essas duas aqui, isso aqui vai dar 0,732878. Quando a gente desconta, isso aqui fica 26,7122%. Tá bom? Então eu tenho aqui as três probabilidades. Aí vem o lance. O meu x aqui em questão não é as peças defeituosas, tá? O meu x em questão para calcular a minha esperança vão ser os valores que ele vai pagar sobre as probabilidades que eu tenho para cada valor. Então, nesse caso, a minha esperança de x, ela vai ficar o valor de B1 vezes a probabilidade desse B1. A probabilidade desse B1 aqui é essa. Agora, o B1 é esse camarada aqui que é o meu valor. O meu próximo aqui seria o B2, que é a mesma lógica,
vezes a probabilidade de acontecer esse valor B2. A mesma coisa que B3. Então, eu tenho também a probabilidade de B3, da condição B3, que a gente já calculou, está aqui, ó, ela. Certo? Então, a minha esperança de x, ela vai ser o valor de B1, que é R$5, vezes a probabilidade de acontecer esse 5. Então, é 34. 8, 6, 7, 8. B2 é a probabilidade, são os R$8. Tá aqui, ó, R$8 que ele paga. E a probabilidade dele pagar R$8 é 38.420. Tá? O B3 seria o valor que ele paga para a condição 5. Então, 5 vezes condição 3, desculpe. Valor 5, condição 3. Então, vezes 0, então seria 26, 7, 1, 2, 2. O resultado disso aqui, o resultado final, é que a esperança de x, ela vai ficar, só corrigindo aqui, ó, não é 5, são R$10 a primeira condição, ó, tá aqui. A segunda condição, R$8 está aqui, e a terceira condição, R$5, tá? Então, o valor final, ele vai ficar, então fica 7,89, aproximadamente. Lógico que esses valores aqui são todos aproximados, então cuidado quando você for fazer suas contas, que pode ser que você encontre 7,83, 87, 89, tá? Então cuidado com isso. Mas está aqui, ó, o valor médio da peça, quando ele vende para esse camarada aqui, dentro dessas três condições, é de R$ 7,89. Tá bom? Então, o comprador A, em média, ou seja, fazendo vários negócios com esse comprador, né, uma sequência de negócios, você tem maior chance de aumentar seu lucro. Tá bom? Então, teoricamente, esse aqui é o nosso exemplo. Tá? Como é que eu faria esse exemplo na mão? Essas contas aqui na mão, tá? Então, vamos lá no R dar uma olhadinha. Então, aquele lance do P binom, D binom, R binom, então você, ó, lembre que a gente vai calcular a probabilidade no ponto, que são esses valores, eu quero para 10 peças perfeitas, 9 peças perfeitas e 8 ou menos peças perfeitas. Então, nesse lance aqui, ó, vai ser a probabilidade do ponto, tá? Então, P binom, tá? Se você der um Ctrl R, binom, Ctrl R, ele aparece aqui, ó. Você precisa do tamanho de x, o tamanho dos dados e a probabilidade. Então, nesse caso, ó, o tamanho de x eu vou botar que eu quero 0 peça defeituosa. Dentro de 10 peças defeituosas, a probabilidade de uma peça defeituosa é de 0,10. Não é 0,10, lembre, o R não aceita vírgula. Vírgula é um separador de comando, tá? Ctrl R, e aqui ele tem, ó, 34, 86784. Então, 34, 86784. Se você quisesse para saber a probabilidade de uma peça defeituosa em 10 peças que serão compradas, 0 em 10, existe uma defeituosa e, uma defeituosa em 10 com a probabilidade 0,10 de ter defeito. Então tá aqui, ó, 38,74,205. Então pode conferir aí nos seus dados que vai dar isso. E no caso do x ser maior ou igual, probabilidade do x ser maior do que ou igual do que 2. Nesse caso, a gente tem que recorrer ao complementar. Lembre que é 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 2. Mas isso aqui não existe para o R, ou é 1 ou é 2, no caso discreto. Então, a gente vai escrever 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 1, porque o caso é discreto. E para você escrever isso aqui no R, aí você faz assim, ó. P binom, que é a probabilidade acumulada até o ponto 1, você escreve 1,10 e a probabilidade de ser defeituoso. O que quer dizer isso? A probabilidade de ter até uma peça defeituosa em 10, tá? Com a probabilidade de
com a probabilidade de 10% da produção geral do cara lá ser defeituosa. Ctrl R, você vê ó, que deu 73,60, pode conferir nos seus cálculos. Quando você fizer a operação 1 menos 0,7360989, você vai ver que esse resultado é 26,39011, tá certo? E aí fica assim, ó, eu vou pegar esse aqui, vai ser o valor da peça R$10 vezes isso aqui, mais a peça de R$8 lá com o comprador do tipo B, ele usou a metodologia um defeito, e ele vai pagar R$5 em qualquer condição dessa aqui, ó, que nós calculamos. Então eu vou botar aqui vezes isso aqui, ó, vezes já esse desconto. Quando der o Ctrl R, você vai encontrar, ó, claro que agora é muito mais aproximado, R$7,90, 56,54. Tá certo? Esse era o recado que a gente tinha para dar sobre o programa na mão e no R, tá certo? Obrigado.